estádio, eu já tinha trabalhado muitos anos em ferrovia, rodovia, barragens, pontes, nunca tinha trabalhado numa obra estrutural como aquela. E Deus foi me ensinando a fazer a obra. Por isso que eu quero que você saiba que o que você não sabe, Deus vai te ensinar hoje aqui. Ele vai te capacitar. Ontem nós aprendemos que palavras são sementes, amém? E descobrimos o porquê que muita gente, embora ame e sirva a Deus, não prospera. Justamente por causa de uma confissão pobre, cheia de incredulidades e dúvidas. Uma confissão parecida com a que o mundo confessa. Mas a Bíblia não diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é? Sim ou não? Quem está comigo aqui? Quem já ouviu isso aqui alguma vez aqui nessa igreja? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o que ele é? As coisas velhas já passaram e eis que tudo. As pessoas pensam que isso é só salvação. Não, não é só isso. É a maneira de viver. É a maneira de falar. Se você fala errado, você vai colher os frutos dessa palavra errada. Foi por isso que Jesus disse lá em Marcos 11, 23. Qualquer, repete comigo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E o interessante é que Jesus falou a palavra crer uma vez e usou a palavra falar 3 vezes no versículo. E qual é o entendimento que nós temos disso? É que não adianta você crer e não falar. Diga para quem está do seu lado, todo mundo aqui tem fé, mas a fé precisa falar. Está entendendo ou não? O que aciona o poder da fé é o falar. Por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 18, 21, que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Mateus 12, 37, Jesus disse, pelas tuas palavras serás o quê? Justificado ou condenado. Palavras, elas podem erguer ou destruir pessoas, famílias. Eu conheço famílias que foram destruídas por causa de uma palavra, uma. Mas conheço famílias que prosperaram por causa de uma palavra. Eu contei da minha história aqui, e como os meus pais, embora não conhecessem a Deus, nos deram a melhor vida que nós podíamos ter tido. Por quê? Porque eles já levantavam na hora de trabalho e diziam, vão estudar, porque o pão de cada dia a gente garante. E eles não temiam a Deus, não serviam a Deus, mas eles entendiam que aquelas palavras nos davam segurança, e elas realmente nos deram segurança. Eu não tive um dia da minha vida que eu fiquei pensando se ia faltar alguma coisa na minha casa. E o meu choque foi quando eu me converti e entro dentro da igreja, pelo menos naquela que eu me converti. E para ser honesto com vocês, nessa vivência de tantos anos no Evangelho, são mais de 35 anos, é sempre a mesma coisa. Muitas vezes, dentro da própria igreja, cristãos contrariando claramente o que a Bíblia diz a respeito do que Deus prometeu a eles. Então olhe para mim aqui, porque hoje eu agradeço a Deus por você estar aqui, tem muita gente chegando ainda, porque hoje você vai descobrir uma das maiores verdades da Bíblia, que o diabo tem tentado esconder da igreja por séculos. É o diabo mesmo, essa criatura que muitos cristãos muitos ainda nem dão muita importância para ele, como se ele fosse um ser ali que anda longe, quando a Bíblia diz que o diabo anda em derredor, procurando a quem tragar. Quem? Os ímpios? Não, os ímpios já são dele. Ele anda em derredor tentando tragar você, tentando destruir o seu casamento, tentando fazer você dever, tentando fazer você esquecer das promessas de Deus, ou abrir mão dos sonhos que Deus deu para você. Por isso olhe para mim aqui. Hoje você vai aprender sobre a autoridade que você tem a partir do momento que deu a sua vida para Jesus. Quem é que deu a sua vida para Jesus aqui? Levante a mão. Então a Bíblia diz, não sou eu, e eu vou mostrar para você, que você recebeu uma autoridade de Deus. O grande homem de Deus, o Kenneth Hagin, meu pai na fé, meu mentor,
ele nos contava lá na Rema uma história interessante. No século XIX, preste bem atenção nisso, a Inglaterra, naquela época era o país mais poderoso do mundo, mas a Inglaterra estava passando por uma peste negra, uma doença incurável que matou, só para você ter uma ideia, matou mais de 30 milhões de pessoas na Europa. E era uma doença contagiosa, essa peste negra. Era umas febres, umas coisas que as pessoas tinham e elas morriam. Então a única chance que as pessoas tinham é que quando a pessoa era contaminada, o exército montava aquelas barracas de lona, né? Fora de Londres, que é a capital da Inglaterra. E as pessoas eram colocadas nessas barracas para morrer, porque não tinha cura. E era o único jeito de não contaminar quem não estava doente, senão ia dizimar o país inteiro. E havia um grande homem de Deus, um pastor, chamado Charles Haddon Spurgeon. Quem já ouviu falar em Spurgeon aqui? E uma mulher, que era da igreja dele, o marido já tinha falecido, uma senhora idosa, e aí disseram para o pastor, olha, a irmã está morrendo. Ele falou, pois eu vou lá orar com ela. E ele foi. Só que quando ele entrou, a primeira coisa que ele viu foi um quadro pendurado no pilar da barraca. E ele leu, porque ele sabia ler. A maioria das pessoas naquela época não sabiam ler. E antes de orar por ela, ele disse assim para aquela irmã, escuta, irmã, quem é esse homem que está escrito aqui? Ela falou, foi um lorde, que eu trabalhei, eu e meu marido, durante 40 anos nós trabalhamos para ele. O pastor falou, tá certo. E a irmã, e ele teve filhos, irmã? Ela falou, não. Interessante. E ele era rico, né? Ele falou, ele era um dos homens mais ricos da Inglaterra. Ele falou, pois é, mas a irmã também é. Ela, como que o senhor diz isso? Eu estou morrendo aqui, na miséria. Ele falou, pois é, irmã, a irmã não sabe ler, né? Ela falou, não, por quê? É porque ele morreu, isso aqui é o testamento dele. Ele deixou mais de metade da fortuna dele para você e para o seu marido. A mulher estava morrendo na miséria, o marido morreu na miséria, sem saber que ela era uma das mulheres mais ricas da Inglaterra. E por que o Kenneth Hagin contava essa história para nós? Para nós entendermos que nós também temos vivido, a maioria de nós, sem saber que somos as pessoas mais ricas da face da terra. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, hoje você vai aprender uma coisa que vai transformar a sua vida. Quem está interessado nesse assunto aqui? Então vamos lá em Mateus 28, 18. O próprio Senhor Jesus diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, interessante isso, né? Falou-lhes dizendo, por que a Bíblia está dizendo que Jesus se aproximou dos discípulos, falando-lhes e dizendo? Porque a Bíblia quer enfatizar a importância da declaração que Jesus vai fazer agora. Então diz para quem está do seu lado, é muito importante o que ele vai falar agora. E é para você. Jesus falou-lhes dizendo, repete comigo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mais uma vez. Quantos que estão aqui que creem que Jesus é a maior autoridade que existe no céu e na terra? Levante a sua mão. Quantos aqui creem que não existe nenhum nome, ou autoridade, ou potestade, ou qualquer coisa que possa desafiar o nome de Jesus? Levante a mão aqui. Quantos creem que o nome de Jesus é o maior de todos os nomes e que não existe nenhum nome que possa se comparar ao nome de Jesus? Então você já percorreu metade do caminho, falta outra agora. Vamos definir a palavra autoridade antes, porque você diz que crê que Jesus é a máxima autoridade, amém? Qualquer bom dicionário da Bíblia, se você da língua portuguesa, não precisa ser a Bíblia,
Se você for lá, você vai ver que a autoridade, a palavra autoridade significa poder delegado. Diga, autoridade é um poder delegado. O que é um poder delegado? É um poder que você recebe sem tê-lo em você mesmo. Você recebeu aquilo. Você nem merece aquilo de uma forma mais interessante de se entender. É um poder que você recebeu, mas que você não tem em você mesmo. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu morava em Fortaleza. E eu estava trafegando por uma das principais avenidas da cidade. Na época eu tinha um carro bem grande, potente. Mas naquela avenida estavam construindo um viaduto. Então só estava passando uma mão de cada vez. E justamente na hora que eu estava passando, um guarda de trânsito saiu da calçada, entrou na frente do meu carro e fez assim. O que é que vocês acham que eu fiz? O que eu fiz imediatamente? Parei. Mas eu te pergunto, eu tinha potência no meu carro para passar por cima dele e esmigalhar ele? Tinha ou não? Sim ou não? Mas eu fiz isso? Por quê? Porque quando eu olhei para aquele homem devidamente fardado, eu reconheci que ele era o quê? Uma autoridade. Autoridade de trânsito. Eu imediatamente obedeci. Quem já entrou aqui numa delegacia? Não importa o motivo, só levante a mão. Tem um chefe lá, se ele for homem, não tem? Tem uma mulher lá, se ela for chefe, tem uma mulher lá. Como é que eles se chamam? Delegado. Mas em si mesmos, eles não são delegados, eles são, sabe o quê? Advogados, que prestaram um concurso, uma prova, passaram e receberam o quê? A autoridade de polícia. Eles têm autoridade para prender pessoas, amém? E é por isso que você não entra lá na delegacia assim, cadê o delega? Cadê a dona delega? Eu quero falar com a delega. Você faz isso? Não. Você vai lá e fala, eu queria falar com o doutor delegado. Você já põe um doutor ainda na frente. Por quê? Porque reconhece que eles são o quê? Autoridade. Entenderam o que é autoridade, irmãos? É um poder delegado. Jesus disse, toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada. De quem que é que Jesus recebeu essa autoridade? Do Pai. Não é lindo isso, irmãos? Mas daqui em diante é que você vai ver como é lindo mesmo. Antes de falar o que eu quero falar aqui, deixa eu te perguntar, um delegado de polícia é uma autoridade, sim ou não? Mas ele tem autoridade para decidir, por exemplo, o tipo de carro que você compra? Não, porque ele tem uma autoridade, mas ela é limitada. Aquele guarda de trânsito, por exemplo, ele teve autoridade para parar o meu carro, amém? Sim ou não? Mas ele tinha autoridade, por exemplo, para pedir para eu tirar minha roupa no meio da rua lá? Não. Ele podia me dar qualquer tipo de ordem diferente que eu não ia obedecer. Mas quando ele mandou eu parar o meu carro, eu parei, porque eu entendi que naquela área ele era uma autoridade. Mas Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E o que a igreja não sabe, a maioria, o que o diabo não quer que você saiba, é que esta autoridade que ele recebeu do Pai, ele entregou para você, igreja. Então deixa eu te perguntar aqui, quem é a igreja aqui? Não é a igreja da paz, quem é a igreja? A Bíblia diz que nós somos igreja, amém? Quem faz parte do corpo de Cristo aqui? Quem é que teve um encontro real com Jesus aqui? Quem é que nasceu de novo aqui? Quem tem o seu nome escrito no livro da vida, levante a sua mão. Sabe o que a Bíblia diz que você é? Igreja. E sabe o que ele fez? Está lá em Lucas 10, 19. Toda a autoridade que ele recebeu no céu e na terra, ele entregou para nós, a igreja. É por isso que lá em Lucas 10, 19, Jesus diz, eis aí, vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Diga para quem está do seu lado, sobre
todo o poder do inimigo. Diga para quem está do seu lado: você tem autoridade que você recebeu de Jesus sobre todo o poder do inimigo. E nada, diga bem alto, nada, absolutamente, vos causará dano. Nada. Você é intocável, você é invencível, você não pode ser conquistado, você não pode ser derrotado quando você entende que toda a autoridade que Jesus recebeu, Ele transferiu para você. O diabo sabe disso, mas muitos cristãos não sabem disso. Não reconhecem que as coisas que não estão dando certo nas suas vidas é por causa de uma oposição satânica. Por não saberem que tem essa autoridade, não usam. E o inimigo fica deitando e rolando nos casamentos, na vida financeira, na área de enfermidades, ou em qualquer outra área. Quando eu preguei lá na Igreja da Paz em Fortaleza, o pastor Eibe era o pastor da igreja. O pastor Eibe é hoje uma das maiores autoridades no planeta. É um dos pastores mais respeitados no planeta Terra. Mas sabe o que eu disse para aquela igreja? Ele estava ali onde o pastor Jackson está. Quem conhece esse homem aqui, o pastor Eibe? Todo mundo. Vocês sabiam, eu disse, que ele não tem um pinguinho assim de autoridade mais do que você? O maior pastor do mundo, ou o maior profeta do mundo, não tem um pinguinho assim de autoridade mais do que um crente que nasceu de novo há 1 segundo atrás. Sabe qual a única diferença entre o pastor Eibe, o pastor Jackson e nós? É que eles têm muito que prestar conta para Deus. Eles têm muita responsabilidade. Amém? Diz para quem está do seu lado: ainda bem que eu não sou pastor, aleluia. Porque tem muito crente que ainda acha que só o pastor que pode orar. Só aquela irmã do reteté: eu preciso de uma profecia agora. Fala, Jeová. Quando Jeová está falando para você: eu te dei autoridade. Use essa autoridade e bote os demônios para fugir da sua família, do seu casamento, das suas finanças, da sua saúde, da sua igreja, da sua cidade. Não sei agora, mas no meu tempo, quando eu me converti, a gente tinha um costume. Qualquer coisa que alguém falava e a gente não gostava, a gente falava: o sangue de Jesus tem poder. Quem é que já falou isso aqui? Levante a mão, pra gente, quem não levantar, a gente vai orar pelos mentirosos, amém? Mas eu achava, sabe o que era isso? Um amuleto contra o azar. E eu comprovei isso quando eu vi até em novela da Globo. Eu já ouvi em novela da Globo. Uma pessoa que nem é crente, alguém fala alguma coisa, a pessoa: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder mesmo. E o maior de todos os poderes. Mas só funciona para quem conhece a autoridade do nome de Jesus. Senão vai ser só um jargãozinho evangélico que você usa. Eu comprovei isso, por isso que eu estou vivo aqui. Se eu não soubesse o que eu sei, o que eu aprendi, eu nem vivo estaria aqui agora. Há 2 anos atrás, eu fui convidado para pregar em Salvador, em algumas igrejas. Eu morava em Fortaleza. Fortaleza é considerada uma das cidades mais violentas do Brasil, se não for a mais. Não se anda de madrugada em Fortaleza. Mas o meu voo era às 3 da manhã. Então, tem um pastor que é muito amigo meu, e ele sempre nos leva no aeroporto, quando a gente tinha que pegar avião. E nós estávamos às 2 da manhã por aí, saindo de uma avenida, para entrar na BR que dá acesso ao aeroporto. Só que ele estava muito devagar, porque ele queria me mostrar um negócio no celular. Minha esposa estava atrás. E quando nós entramos na BR, mal entramos na BR, 2 indivíduos, cada um com um revolvão desse tamanho, pularam na frente do nosso carro, um do lado dele e o outro do meu. Quando eu vi aquilo,
saiu 2 vezes da minha boca: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Foi automático, eu nem quis falar aquilo. Eu tinha vontade de fazer xixi nas calças, vou falar a verdade. Mas de mim, do meu espírito, saiu 2 vezes essa frase. Minha esposa, meu marido, minha esposa e o meu amigo disseram que não foi a minha voz que saiu. O pastor tomou um susto tão grande que, em vez de brecar, ele acelerou. E o ladrão que estava do lado dele teve que pular para não ser atropelado. Mas o que estava do meu lado não pulou. Ele apontou o revólver para mim e atirou em mim. Mas o revólver não funcionou. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder mesmo. Aleluia! É por isso que a Bíblia diz, mas só para quem conhece a autoridade do crente, a autoridade que tem em Cristo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ai, pastor, mas tem tanto crente que é atingido. É atingido, sabe por quê? Porque não sabia que não pode ser atingido. Quem lembra do Mike Tyson aqui? Quem lembra do Mike Tyson? Quem assistia as lutas do Mike Tyson? Era horrível assistir a luta dele, né? Você ficava até as 2 da manhã esperando, e em 1 minuto ele fuzilava o oponente. Quem lembra disso? Teve uma vez que eu fui no banheiro, a hora que eu voltei tinha acabado a luta. Fiquei com uma raiva. Mas um dia apareceu um tal de Buster Douglas. Ninguém conhecia o cara. E eu assistindo aquela luta, alguma coisa no meu coração falou: hoje vai ser diferente. Sabe por quê? Quando eu olhei no roupão dele, estava escrito Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu falei: esse cara vai dar um cacete hoje no Mike Tyson. E o Mike Tyson veio que nem louco. E o Mike Tyson vinha, ele... E o cara vinha... Lá pelo 6º assalto, o Mike Tyson já estava com a língua de fora, porque ele nunca tinha lutado mais do que 3 assaltos. No 11º, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o cara deu-lhe uma no meio da fuça, que o Mike Tyson está deitado até hoje, eu acho. Acabou. Davi derrotou o gigante, não foi? Aquele homem derrotou um lutador muito mais forte do que ele. Sabe por quê? Porque ele estava na força do Senhor. Sabe uma das coisas que o Kenneth Hagin me ensinou? Problemas espirituais não se resolvem com soluções humanas, irmãos. Qualquer problema que você esteja passando hoje, vontade de morrer, porque eu sei que tem gente aqui assim. Vontade de matar alguém, eu sei que tem gente aqui assim. Vontade de sumir no mapa, falar: chega, eu vou desaparecer, não quero mais, quero ir para um lugar que ninguém me conhece, eu sei que tem gente assim. Desistir de tudo. Eu não sonho com mais nada. Eu já ouvi muita gente terminar os seminários e dizer: pastor, eu gostei tanto, mas olha, eu não sonho com mais nada. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você pode virar tudo isso hoje aqui. Você pode acabar com isso hoje aqui. Você pode ir para frente e nunca mais andar para trás a partir de hoje aqui. A única coisa que você precisa é crer. E usar, começar a usar, parar de tentar arrumar desculpas humanas para os seus problemas. A Bíblia diz, irmãos, que quando Adão e Eva traíram a Deus, toda a autoridade que Deus havia dado a eles, eles deram para quem? Para o diabo. Foi por isso que o diabo, quando foi tentar Jesus, ele ofereceu o que para Jesus? Riqueza, fama, não é? E outras coisas. Porque ele falou: eu posso te oferecer isso porque isso me foi dado. Quem é que deu para o diabo essa autoridade que ele exerce aqui na terra? O homem. Jesus veio para quê? Para isso, para devolver para o homem a autoridade que o diabo tomou dele. Foi por isso que a Bíblia diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás.
Então eu vou te perguntar aqui, Jesus já se manifestou na sua vida? Ele já se fez vivo na sua vida? Então você não precisa ficar mais debaixo de nenhum tipo de jugo satânico. E não precisa fazer gritaria. E não precisa ficar fazendo nenhum showzinho pentecostal. A única coisa que você precisa é saber que tem autoridade e usar. E quando você usar, ele vai ter que obedecer. Porque a Bíblia diz em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Repite comigo, sujeitai-vos, pois, a Deus. Acabou o versículo aí? Não. E resistir ao diabo, e ele calmamente sairá da sua vida? Não, a Bíblia diz o quê? Fugirá de vós. Tem uma versão chamada Moffat, que é a versão americana de estudo, que diz que ele fugirá aterrorizado de vós. Olhe para quem está do seu lado e diga, se sujeite a Deus e resista ao diabo, usando a autoridade que você tem sobre ele, e ele fugirá aterrorizado de você. O grande homem de Deus que eu sempre cito, o Kenneth Hagin, ele foi pastor durante 12 anos. Eu fui um dos 3 primeiros discípulos do Kenneth Hagin no Brasil, por isso que eu sempre cito ele. E tive a honra de ser amigo durante 24 anos do Kenneth Hagin. É uma honra mesmo. Ele não tinha fé, ele não falava de fé, na verdade, ele tinha mesmo fé. E ele, durante 12 anos, foi pastor de uma igreja, de várias igrejas. Mas quando Deus começou a chamá-lo para um ministério maior que ele ia ter, que era de treinar pastores, só para você ter uma ideia, eu sou um dos 40 mil pastores que se formaram na Rema. Ele jejuou durante muitos meses, para entender o projeto que Deus tinha para ele. E num desses jejuns ele teve uma visão com Jesus. Jesus apareceu face a face e começou a dar para ele instruções de como seria o seu ministério. E Jesus estava falando com ele, mas de repente, no meio daquela visão, um demônio, que tinha uma aparência grotesca de um animal, e que saía um monte de fumaça dele, pulou na frente dele, entre ele e Jesus, fazendo um monte de palhaçada e aquela fumaça, e ele tentava ver Jesus, e Jesus do outro lado, e ele ficou esperando Jesus expulsar o demônio, mas Jesus não expulsava, até que ele perdeu a paciência e falou, saia em nome de Jesus. Imediatamente o demônio saiu e desapareceu. Aí ele olhou para Jesus e falou, mestre, por que não expulsasse o demônio? Jesus falou, porque eu já te dei autoridade para fazer isso. Quem vai expulsar o demônio é você, não sou eu. Diz para quem está do seu lado, você não peça para Deus expulsar o demônio. É você que tem que expulsar. Foi para você que Deus deu autoridade. Ai, pastor, mas eu aprendi na igreja que se eu fosse uma pessoa boazinha, fazendo tudo certinho, era o suficiente. Lamento, não é. Ser boazinha, ser fiel a Deus, ter tempo com Deus, ter intimidade com Deus, ser dizimista fiel, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, é a parte que você faz. Mas tem uma que você tem que fazer também, qual que é? Resistir ao diabo. Não basta fazer tudo certo, tem que resistir ao diabo. Porque senão ele toma conta mesmo, porque ele é sorrateiro, ele sabe que ele já está condenado, e sabe que você está salvo, amém? Então ele vai fazer de tudo para te chatear, para roubar de você alguma coisa, mas ele não vai conseguir. Posso ouvir um amém? Amém. Deixa eu te dar mais uns 2 dados aqui, contar uns testemunhos para a gente orar. Lá em Efésios 1, 20, 23, Efésios 1, de 20 a 23, diz assim, o qual, está se referindo a Deus, exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Quem que crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, levante a mão aqui. E fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Quem crê que Jesus está sentado à direita do Pai nos lugares celestiais? Levante a sua mão aqui. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Quem crê que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus? A Bíblia diz que ele se fez servo, amém? E foi obediente até a morte de cruz.
E que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quantos creem que tudo está debaixo dos pés de Jesus? Levante a sua mão e dê um glória a Deus. E para ser o cabeça sobre todas as coisas. Quem crê que Jesus é o cabeça sobre todas as coisas? Quem crê que Jesus é o cabeça da igreja? Quem crê que é corpo? Levante a sua mão. Tudo isso, a Bíblia diz, o deu à igreja. Quem é a igreja aqui? Então tudo isso Deus deu para você. A ressurreição de Jesus, o fato dele estar sentado à direita do Pai, tudo isso te pertence. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por isso que lá em Efésios 2:6, tem uma das maiores declarações da Bíblia, e uma das coisas mais importantes para quem pretende mesmo viver pela fé, e ser tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida. E juntamente com Ele, diga comigo, juntamente com Ele, nos ressuscitou. Jesus ressuscitou? Você também, amém? Diz para quem está do céu, Jesus ressuscitou e você também. E nos fez, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus está assentado nos lugares celestiais, e você e eu também estamos, juntamente com Ele, no mesmo lugar, onde Ele está sendo intocável pelo inimigo, você também não pode ser tocado pelo inimigo. O maligno não tem direito de tocar em você. E em nenhuma área da sua vida. E se ele estava fazendo isso até hoje, é porque você não sabia que ele não podia. Mas agora você sabe, amém? Posso ouvir um amém? Quem é pai de família aqui? Levante a mão. Você deixa entrar qualquer pessoa lá dentro da sua casa? Hein, irmão, você deixa? O irmão aqui de amarelo, bonitão ali. O senhor deixa qualquer pessoa entrar na sua casa? Não, você põe limites, não põe? Amém? Porque você é o quê? Autoridade lá dentro daquela casa. Na vida espiritual é a mesma coisa. Lá na Igreja da Paz de Fortaleza, tem um casal de pastores de casais. O nome dele é Aécio Mota. Pastor, pensa num casal top dos top dos top dos top da galáxia. Marido exemplar, mulher exemplar, filhos exemplares, líderes de não sei quantas células. Quando eu olhava para eles, eu falava, ai, quando eu crescer, queria ser eles. Mas o Aécio é um empresário na área de designer gráfico, presta atenção. E ele estava ouvindo eu pregar a autoridade do crente, como eu estou pregando aqui. E ele tem uma empresa, e ele reparou, era 2015 isso aí, que a empresa só estava faturando 1/3 do que ela precisava. 1/3. Quem é empresário aqui? Levante a mão. Você imagina a sua empresa faturando 1/3, o que acontece? Todo mês as dívidas iam aumentando. E ele, como não conhecia muitas coisas nessa área, então ele sempre orava desse jeito, Senhor, eu sei que nós estamos em crise, mas dá um jeitinho aí, me ajuda aí. E com todo mundo que ele ia conversar, sempre era a mesma conversa, crise. É por causa da crise. É por causa da crise. Ele fala, então é por causa da crise, uma hora essa crise passa, que nem uva, né? Uva passa, né? Só que a crise não passava, e já estava em novembro, presta atenção, novembro. E eu pregando sobre a autoridade do crente, e uma hora eu levantei a minha mão e disse assim, esse ano aqui ainda, Deus vai zerar a conta de todo mundo aqui. E eu vou falar aqui também, esse ano aqui, ninguém nessa igreja aqui vai terminar no vermelho. Diga para quem está assim, você vai terminar no azul esse ano. Tudo azul na América do Sul. Diz para quem está do seu lado aí. E a ficha dele caiu. E ele falou, eu uso a minha autoridade agora. Eu sou fiel. Eu sou dizimista. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha esposa. Eu amo os meus filhos.
Eu sei que eu sou um ministro de Deus lá na minha empresa e eu uso a minha autoridade para ordenar que os demônios que estavam impedindo a minha empresa de prosperar saiam imediatamente, em nome de Jesus. Fez lá no lugarzinho dele lá, ninguém ouviu ele fazer isso, mas o diabo ouviu. No dia seguinte, ele recebeu um edital. Lá em Fortaleza, no Ceará, tem o grupo M. Dias Branco, que é um dos maiores grupos alimentícios do Brasil. Eles fazem aquela farinha Dona Benta, um monte de coisa que você come aí, macarrão, pomarola, aquelas coisas todas, que você nem sabe, mas é eles que fabricam. Um grupo poderosíssimo. E esse grupo estava fazendo uma concorrência, escolheu 5 empresas para fazerem a campanha publicitária deles do outro ano. Como eu disse, estávamos em novembro, né? Quem está comigo aqui? Ele faz essa carinha assim, ó. E ele foi lá, pegou o papel, fez os esquemas lá, levou. Parece que uns 10 dias depois, no final de novembro, isso. O dono, nunca isso aconteceu, o próprio dono da empresa, telefonou para ele e disse assim, vem aqui. Chegando lá, ele disse assim, olha, Aécio, eu gostei muito das suas ideias, eu estou querendo te dar a campanha, só tem um pequeno problema. Ele falou, qual que é? É que os seus concorrentes estão pedindo um valor muito abaixo do seu. E eles ainda me dão um prazo de pagar isso em 5 meses. Você está me pedindo um preço alto e à vista. Então eu estou te dando a chance de você abaixar o seu preço, né? E me dar o prazo, e eu vou fechar com você. Esse tipo de gente, que está montado em bilhões, eles nunca ouviram a palavra não na vida, né? Não sei se vocês sabem disso. Eu sei porque eu trabalhei para um grupo bilionário, e o homem não sabia o que era ouvir a palavra não. Ele surtava na hora quando ele ouvia. Ele falou, olha, infelizmente eu não posso diminuir nem o preço e nem posso te dar o prazo que eles estão dando. O homem olhou para a cara dele e falou, você está ficando louco? Eu estou me dignando a te chamar aqui para te dar oportunidade para fazer a maior campanha da história do meu grupo, e você está dizendo que só vai fazer se for à vista e no preço que você está pedindo, então você vai embora daqui, rapaz. E ele no carrinho dele, voltando para casa, né? O diabinho falando, viu? Fica aí, ouvindo aqueles caras pregar lá a autoridade do crente. Fica ouvindo essas historinhas aí que você vai terminar o ano no azul. Tonto. Acabou de perder o melhor negócio da sua vida. Porque ele tinha feito as contas e só tinha um jeito dele terminar o ano no azul. Qual que era? Recebendo à vista e dando aquele valor. Pois ele fincou, parou o carro no farol, ele me conta isso. No meio do farol ele falou, Satanás, eu usei a minha autoridade lá na igreja, eu estou usando a minha autoridade agora aqui. Jesus me deu autoridade sobre os demônios, sobre a miséria. Eu te ordeno, saia desse carro agora aqui. Saia da minha mente agora aqui. Porque eu vou terminar o meu ano no azul. Quando foi 5 horas da tarde, o homem liga de novo para ele. Falou, vem aqui, vai. Já não estava mais bravo o homem, já não estava mais gritando com ele. Falou, escuta, você não faz em 2 vezes? Ele falou, rapaz, não posso fazer. O homem olhou para ele, eu já sabia, até mandei fazer seu cheque, pode fazer, está feito o negócio. Saúde ao Jesus, com uma forte salva de palmas. Terminou o ano azulado. Tem rede azul aqui? Aqui é por cor também ou não? Não tem cor aqui? Não tem azul aqui? Próxima rede, põe azul, amém? Eu fui da rede azul a vida inteira. Quem está entendendo aqui o que eu estou dizendo aqui? Quem está entendendo aqui, por favor? Efésios 6:12. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero manter aquela coisa que eu sou o melhor pregador. Que nem eu aprendi, vocês aprenderam ontem que eu sou o melhor pregador, amém? Do mundo, né? Prego rápido, né?
Efésios 6,12. Aí você vai entender esse versículo melhor agora. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra pessoas, não é contra circunstâncias, não é contra o governo. A nossa luta, irmãos, é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo, ou seja, contra o inimigo. E ele só respeita uma coisa: a autoridade que está investida no nome de Jesus e que foi dada para você. Está entendendo ou não? Pare de humanizar os seus problemas. Romanos 12, Paulo escreve lá para os romanos dizendo: não vos conformeis com esse mundo. O crente que não conhece a autoridade que ele tem sobre o inimigo, ele se torna um crente conformado, aceita qualquer coisinha, que o diabo fala para ele: isso aí deixa ele pegar. A última igreja que eu pastoreei, Deus falou para mim: vocês vão construir uma igreja para 3.000 pessoas. Então o que eu fiz? Eu sabia que tinha um bairro na minha cidade, eu sou de Catanduva, lá no interior de São Paulo. E eles estavam abrindo um bairro que chamava Jardim Caparrós. E só tinha mansão ali. Só casona, não podia fazer casa pequena. Tinha até medida mínima de casa, etc e tal. E eu pensei: é lá que eu vou colocar a nossa igreja. Olha para mim aqui. Já pode o pessoal do louvor vir aqui para me ajudar? Então o que eu fiz? Fui nas duas principais imobiliárias da cidade, me apresentei como pastor e falei: eu quero um terreno ali no Caparrós, tem que ter pelo menos 10.000 metros quadrados, porque eu quero construir uma mega igreja lá. Quero não, vou. Os caras ficaram olhando para a minha cara, como se eu fosse um lunático. Teve um que teve a coragem de dizer assim para mim: não, pastor, igreja lá não pode pôr não. Vocês têm que construir no Jardim Glória 5. Sabe o que é o Jardim Glória 5? Tinha o 1, o 2, o 3 que já era para lá do Deus me livre, o 4 onde só tinha bandido e traficante, e o 5, já imagina o 5 como era. Se você passasse vivo pelo 4, aí você chegava no 5, era difícil. Era lá que eles queriam que eu pusesse a igreja. É assim que o mundo quer te ver, como um cidadãozinho de quinta categoria, um crente. Como se nós fôssemos a escória da humanidade, quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Quando a Bíblia diz que nós somos o quê? O bom perfume de Cristo aqui na terra. Quando a Bíblia diz que, segundo Coríntios 2,14, que nós temos que triunfar todos os dias da nossa vida. Ou como nós lemos lá em Jeremias, os planos que Deus tem para nós é de nos dar um futuro. Ou como diz no Salmo 35, 27, o Deus que ama a prosperidade do seu povo seja engrandecido. Quem quer glorificar a Deus aqui na sua vida? Então prospere, porque essa é a forma que Deus vai ser glorificado aqui na terra, na sua vida, através da sua prosperidade. Quando eu vi que eles não iam nem olhar para me mostrar terreno nenhum, sabe o que eu fiz? Fui lá no Jardim Caparrós. Olhei aquilo lá. Olhei um ali e falei: é aqui que nós vamos pôr. Era o lugar mais alto do bairro. Tinha uma área lá exatamente como eu queria. E aí eu fiz que nem Josué. Amém? O que Deus prometeu para Josué? Quem lembra? Valendo uma pizza paga pelo pastor Jackson. Quem lembra? Ele falou antes. Onde você pisar a planta do seu pé, aquilo lá vai ser seu. Amém? Amém, irmãos? É o que eu fiz. A maior maluquice. Peguei no terreno, amém? E andei. É meu, aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu. Para garantir, eu dei 3 voltas.
Muitos anos antes, eu tinha estudado numa escola de milionário, e eu estudei com 2 muito milionários, estudei o ginásio, o colegial e a faculdade com eles, e aí eu resolvi casar, amém? Todo mundo um dia faz isso, amém? E fui levar o meu convite para o pai deles, que é dono do maior grupo agropecuário do Brasil, Manacá. São 16 usinas, aquele açúcar namorado, álcool Paraty, vai falando os nomes, sardinhas, rubi, não para. Quando ele olhou aquele homem, você vai casar numa igreja evangélica? Eu falei, vou. Ele falou, eu daria metade do que eu tenho para ter essa paz que você tem. Eu falei, não precisa dar nada, dá sua vida para Jesus agora. E lá naquele escritório, daquela grande empresa, eu e ele dobramos o nosso joelho e ele entregou a vida para Jesus. O Al Capone, o homem mesmo, o dono. Nunca mais eu vi ele. Alguns anos depois, estou chegando na igreja, depois que eu fiz aquela dancinha lá, amém? A dança da chuva, amém? Minha secretária, ó, tem um homem te ligando todos os dias aqui, pastor. Sabe quem era? Era ele. Quando eu liguei para ele, naquele tempo não tinha celular, eu liguei para ele e falou, rapaz, eu estou te procurando há anos. Lembra que eu virei crente que nem você, eu virei irmão. Ele ficava gritando, eu virei irmão. Falei, lembro. Então, eu construí um monte de igreja, eu quero me unir a você, onde é que você está? Eu falei, estou em Catanduva. Ele falou, desce avião aí. Eu falei, desce. 2 horas depois já tinha descido com o avião. 20 minutos depois que ele tinha descido com o avião, ele já tinha comprado e pago aquele terreno que eu tinha feito a dança da chuva. Karma, Beth. Ele falou, sobe no avião. Eu falei, tudo que ele mandar eu vou fazer. Tem certas coisas que você faz, amém? Não pergunta por quê, vai. Quando eu cheguei em São Paulo, dava 40 minutos de voo, já tinha uma equipe de engenheiros lá. Eu nem precisava de engenheiro, mas Deus mandou um monte ainda para me ajudar. Aí ele só falou assim, faz o que ele mandar. Aí eu fiquei esperto. Falei, eu quero um salão de festa para 1000 pessoas, salas para criança, quero uma nave para 3000, quero um som tal, Bose. Quem entende de som sabe o que é som Bose. Eu quero quadra de esporte, eu quero campo de futebol, eu quero piscina para batismo. Irmãos, porque eu usei a minha autoridade, Deus me deu a igreja mais linda, no melhor bairro da cidade. Centenas de milhares de pessoas se converteram ali. Só daquela igreja saíram mais de 150 igrejas. Casa de recuperação, orfanato, até igreja no exterior. Por quê? Porque eu decidi que eu tinha autoridade sobre os demônios. Porque a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia diz, está falado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz, você não precisa fazer muito esforço, que nem você pensava. Você precisa mandar o capeta cair fora. E você tem autoridade para isso. Jesus já deu para você.